Boa noite. Nós estamos tendo o privilégio de poder estudar juntos o livro de Jonas e aprender sobre o implacável amor de Deus. E nós temos que separar um tempo, num dia que nós sabemos que é um dia especial, sim, para o nosso país, dia de eleições. Eu sei que talvez seremos tentados nesses próximos minutos a tentar acompanhar pela internet os resultados, mas eu tenho algo muito melhor a oferecer para vocês do que o resultado das eleições. Sim, isso é importante, é verdade, temos orado por isso, mas estudar a palavra de Deus e permitir que ela transforme nossas vidas e corações certamente é algo muito mais importante. Então eu quero incentivar você nesses próximos minutos a desconectar um pouquinho de resultado de eleições, de presidente, de governador, de deputados, senadores, nesse instante, para que a tua mente e teu coração esteja voltado a ouvir a voz de Deus. E o meu desejo é que você seja impactado ainda mais por esse implacável amor de Deus que nós temos estudado aqui semana após semana no livro de Jonas. O livro de Jonas narra a história de um profeta, um homem de Deus que é convocado para pregar para um povo distante. Sim, isso era inédito até então. Geralmente os profetas eram levantados por Deus para falar ao povo de Deus. Em algumas situações eles eram levantados por Deus para falar aos outros povos, mas enquanto denúncia, de maneira distante. É a primeira vez que a gente vê Deus levantando um profeta, um homem, não somente para falar algo, mas para ir até um povo distante e pregar. E esse povo é o povo de Nínive. Nínive era uma cidade, a principal cidade, a capital dos assírios, um povo cruel, que estava expandindo o território e era uma ameaça para diversos povos, inclusive para o povo de Jonas, o povo de Israel. Os assírios eram conhecidos por terem um exército cruel e impiedoso e não tinham piedade com ninguém. Os assírios, os ninivitas aqui nesse caso, eles apresentavam uma grande ameaça para diversos povos, como eu disse, principalmente para o povo de Jonas. Jonas talvez tinha uma rixa pessoal com os assírios, porque a gente sabe que Jonas ele era do reino do norte até mesmo do reino, então provavelmente o Jonas era de uma cidade onde os assírios já haviam passado, se não pela cidade, mas muito perto de Jonas. Jonas tinha uma rixa pessoal. Os assírios já haviam feito excursões no norte de Israel, já haviam matado alguns israelitas. Logo, Jonas então tinha uma grande raiva, medo, ódio por esse povo. Então ele recebeu certamente com grande surpresa a ordem de Deus de sair de onde ele estava, ir até os ninivitas e até os assírios e pregar contra o povo que era inimigo do seu próprio povo. Se não bastasse talvez esse ódio, se não bastasse talvez essa ameaça dos assírios, tinha um outro problema. Lá na primeira mensagem nós descobrimos que um outro texto que fala sobre Jonas na Bíblia, que é o texto de 2 Reis, capítulo 14, nós vemos que Deus ele usou o profeta Jonas para aconselhar o seu rei, Jeroboão II. Entendam bem, era um péssimo rei. Embora era o povo de Deus, esse rei levou o povo a fazer coisas contrárias à vontade de Deus. E nós vemos lá em Reis, Jonas aconselhando o rei Jeroboão a expandir o reinado. Deus usou Jonas, ele falou por meio de Deus, Deus abençoou um povo de Israel, mesmo sendo um povo que não merecia ser abençoado, porque eram também um povo rebelde. Deus usa Jonas, de fato eles expandem o reinado, então Jonas se torna uma espécie de herói nacional para os israelitas. Agora, esse herói nacional, que falou o que o povo queria ouvir, que falou com que o povo, para que o povo expandisse, de fato eles expandiram o território, era um sinal de prosperidade. Agora esse herói nacional é chamado para ir para pregar para os inimigos do seu povo. Já pensou que loucura? Já pensou que crise? Já pensou se o povo descobre que Jonas está indo pregar e dar oportunidade de arrependimento para os inimigos de Israel, para os inimigos do seu próprio povo? Já pensou que o Jonas no momento é usado por Deus e alegremente anuncia que o povo vai prosperar, o seu povo, e no momento seguinte
ele é enviado para pregar para o seu povo inimigo, para os assírios. E provavelmente os assírios se arrependessem, Deus preservasse os assírios, eles voltariam a ser uma ameaça para Israel, eles voltariam talvez a ganhar território de Israel, e por isso então Jonas foge. Ele foge porque ele acha que os assírios, que os ninivitas não mereciam o perdão e a graça de Deus. Ele foge porque ele não conseguia enxergar os pecados do seu próprio povo, ou não queria enxergar, nós não sabemos. O que sabemos é que ele foge. Ele odiava os ninivitas, ele tinha rancor daquele povo, e então ele foge. E nós estamos vendo aqui em Jonas que não dá para fugir de Deus. Nós estamos vendo aqui nesse livro que a história, ela revela muito sobre esse nosso Deus a quem nós adoramos aqui essa noite. Nós cantamos diversas músicas de louvor e exaltação a Deus, e esse livro, ele brutalmente nos revela quem é esse Deus. E Jonas deixa muito claro que o Deus a quem servimos é um Deus que domina sobre tudo e sobre todos. E esse livro mostra que o Deus soberano trabalha não só para alcançar um povo distante e cruel, mas também trabalha para alcançar um profeta que está igualmente perdido. Nós vimos isso lá na primeira mensagem. O livro de Jonas é um livro que nos mostra como Deus vai atrás de irreligiosos perdidos, que são os ninivitas, pessoas que vivem sem Deus, pessoas que vivem desconsiderando completamente a Deus, a vida louca mesmo. A gente vê o implacável amor de Deus sobre essas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente percebe o implacável amor de Deus pelos religiosos perdidos. Pelas pessoas que talvez externamente e aparentemente parecem andar com Deus, mas que internamente revelam um coração tão distante de Deus quanto os irreligiosos perdidos. E nós vamos ver então que Deus demonstra o seu implacável amor, tanto para com Jonas, quanto para com os ninivitas. A gente viu na semana passada, Deus disciplinando Jonas, e usando todas as situações possíveis para fazer com que Jonas se volte para Deus, pare de fugir e seja tratado pelo Senhor. Nós conversamos sobre sofrimento aqui, não só sobre o sofrimento como uma disciplina de Deus, como foi o caso de Jonas, mas o sofrimento como algo real e que Deus permite, e que Ele usa essas situações da vida, as situações difíceis da vida, para tratar o nosso coração e para nos direcionar para os seus caminhos perfeitos. E o capítulo 1 termina de forma inesperada. Jonas tenta fugir, não é possível, e no final do capítulo 1, nós vemos Jonas sendo lançado ao mar, pensando que iria morrer, mas no último versículo nos é narrado que um grande peixe vai lá e engole Jonas. A gente não sabe que criatura que é essa, não sabemos se era um mamífero com uma baleia, a gente não sabe se era um grande peixe, talvez um monstro marinho, um dinossauro marinho, não sabemos. O fato é que Jonas é engolido, e nós vimos semana passada a veracidade, nós cremos que isso realmente aconteceu. Se você tem dúvidas sobre isso, acessa lá no nosso Facebook, ouça a mensagem da semana passada, e você talvez vai ter as suas perguntas respondidas quanto à veracidade dessa história. E hoje, nós vamos entrar no capítulo 2. E o capítulo 2 de Jonas, nós vamos ter o privilégio de saber um pouco mais sobre o que passou na cabeça de Jonas durante esse tempo em que ele estava na barriga do peixe, no ventre do peixe. E nesse capítulo, onde nos é revelada a oração de Jonas, saibam bem, nós vamos aprender ainda mais sobre o nosso Deus, sobre a sua graça, sobre sua misericórdia, sobre esse implacável amor, e vamos aprender também muito sobre Jonas. E por que não, talvez aprender sobre nós mesmos? Porque eu tenho visto ao estudar esse livro que eu sou muito mais parecido com Jonas do que eu imaginei. Então, quando a gente aprende sobre quem é o nosso Deus, a gente aprende muito também sobre quem nós somos, tá bom? Então, quando a gente vai estudando o capítulo 2, a gente vai vendo juntos essa noite sobre o que a gente pode aprender com essa oração de Jonas. Vamos lá, Jonas capítulo 2, eu tenho a sua Bíblia, é importante que você abra, vai ser colocado aqui no telão também para que você possa acompanhar. Jonas capítulo 2, uma leitura rápida do capítulo todo até o verso 10. Dentro do peixe, verso 1, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu.
Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Nas correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, um abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta à sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Essa é a oração de Jonas. E o verso 10 termina: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar? Baixa a cabeça, fecha os olhos. Alguns segundos para você orar. Fale com o Senhor. Talvez há muito tempo você não fala com Deus. Fale nesse instante. Abra o seu coração, abra a sua mente e faça talvez uma simples oração essa noite. Fale: Senhor, fale ao meu coração. Ore por você. Fale: Senhor, para que nada tire minha concentração, não da mensagem do Tiago em si, mas da explicação e aplicação da tua palavra, porque é ela que transforma. Não é um sermão que vai transformar você, mas a palavra de Deus é capaz de transformar a tua vida. Ore por isso. Peça para que Deus abra os teus olhos, peça para que Deus te mostre áreas de mudança. Peça para que você não se desconcentre, peça para que eu não atrapalhe o agir de Deus. Senhor, por favor, ouça a nossa oração, nós precisamos de mais do Senhor. Para que nesses próximos minutos nós possamos ouvir o Senhor falando conosco, por meio da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é perfeita, e que tem o poder de nos transformar pela ação do teu Santo Espírito. É nisso que nós cremos, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Logo no início do capítulo 2, nós vemos que Jonas está dentro do ventre do peixe, e o que Jonas faz? O que Jonas faz? É interessante que ele faz algo que até agora ele não fez. O verso 1 diz: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Jonas ora ao Senhor. É a primeira vez que nós vemos Jonas orando nesse livro. É interessante que não é a primeira vez que ele teve a oportunidade de orar. É a primeira vez que ele ora, mas não é a primeira vez que ele teve a oportunidade de orar. Lá no capítulo 1, você vai lembrar da história, quando se inicia a tempestade, os marinheiros estão desesperados, e onde Jonas estava? Dormindo no porão. Assim que ele é acordado pelo capitão, o capitão em desespero chacoalha Jonas e diz: cara, você está maluco, você está doido, nós vamos morrer. Está cada um clamando ao seu Deus, e o capitão instrui Jonas: ore aí, fale com o seu Deus, quem sabe ele não tem piedade de nós e a gente não morra. No capítulo 1, Jonas é desafiado a orar, e o que acontece? Jonas não ora. No capítulo 1 nós vemos Jonas evitando Deus. Ele não só foge de Deus, mas como ele evita Deus. Ele não fala com Deus o capítulo todo. O que é interessante no capítulo 1, ele nem ora, ele nem fala com Deus para dizer não. Porque quando Deus dá a ordem, e ele recusa a ordem de Deus, ele não tem nem a coragem de buscar a Deus, de brigar com Deus e falar: Deus, eu não vou. Nem isso ele faz. Ele simplesmente ignora e foge. Ele não fala com Deus, ele não fala sobre Deus, ele não fala com Deus em todos os acontecimentos do capítulo 1. Ou melhor, desculpa, ele fala sobre Deus, mas ele não fala com Deus em todos os acontecimentos do capítulo 1. Deus dá ordem, Deus fala com Jonas,
mas em momento nenhum você vê Jonas falando com o Senhor. Jonas não ora até o momento em que ele se vê obrigado a orar. Ele não ora até o momento que ele se encontra onde ele é obrigado a orar. Queridos, nós precisamos falar sobre oração. Se na semana passada nós falamos um pouco sobre o sofrimento, e é importante falar sobre o sofrimento, nós precisamos falar agora sobre oração. Sabe por quê? Porque oração ela é um bom termômetro do seu relacionamento com Deus. E se você está orando pouco, desculpe a sinceridade, mas esse é um triste sinal de que o seu relacionamento com Deus não está legal. Nós não temos muitas pesquisas aqui no Brasil sobre vida cristã, infelizmente. A gente não tem igrejas investindo em pesquisas para que a gente tenha um dado, para que a gente tenha uma visão geral de como que é a igreja evangélica brasileira. Mas a gente tem boas pesquisas nos Estados Unidos, por exemplo, e muitas vezes se torna um bom termômetro para a gente. Uma pesquisa feita com cristãos americanos revelou, preste atenção, que apenas 17% dos cristãos americanos afirmam orar com regularidade. Somente 17%. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu não sei se o número aqui é muito diferente dessa realidade. Então, se a gente for um pouco mais generoso, talvez colocar 20%, talvez, mas ainda assim é um número muito baixo. Isso mostra o quanto nós temos dificuldade de desenvolver uma vida, uma intimidade com Deus por meio da oração. O problema disso, creio eu já disse isso alguma vez aqui no púlpito e repito, é que nós nos acostumamos a viver como se fôssemos ateus práticos. Na teologia, quando a gente estuda ateísmo, existe um tipo de ateísmo chamado ateísmo prático, que é aquele camarada que crê que Deus existe, mas ele vive como se Deus não existisse. Ele toma decisões como se Deus não existisse. Ele consegue passar grandes partes da sua vida, semanas inteiras, dias inteiros, sem considerar Deus, sem falar com Deus, sem pensar em Deus, sem consultar a Deus. Um ateu prático é aquele que tem um discurso belo, ele crê que Deus existe. Aliás, muitos ateus práticos frequentam uma igreja semanalmente, mas depois que saem daqui, o próximo momento deles com Deus, o próximo momento deles de espiritualidade vai ser o próximo domingo, se é que eles vão conseguir vir para a igreja. Não tiver nada tão mais importante assim ou urgente para ele fazer no próximo domingo. Essa é a realidade do ateísmo prático. E infelizmente, a falta de oração, a falta de intimidade com Deus, a falta de conversa, de diálogo com o Senhor, pode revelar que você tem sido um ateísta prático. E não importa o que você fala, não importa o que você crê, o que realmente importa é o que você faz. E talvez assim como Jonas, você talvez tenha se demonstrado esse religioso perdido a partir da sua vida, ou melhor, da sua não vida de oração. Porque Jonas é o retrato perfeito de muitos cristãos do nosso tempo, que nunca oram, ou melhor, só oram quando se veem obrigados a orar. E aquilo que deveria ser o nosso primeiro recurso, muitas vezes se torna o nosso último recurso. Já aconteceu comigo, então eu posso falar tranquilamente sobre isso, mas já aconteceu com você, quando você vê uma situação muito séria, por exemplo, de saúde, quando você vê um caso que aos olhos da medicina é irreversível, não tem mais jeito. Já aconteceu de você falar, ou ouvir alguém falando, no sentido assim, olha, caso do plano de tal não tem mais jeito, agora é só Deus. Já ouviu esse discurso? Ele revela um pouco como nós cremos, porque revela essa mentalidade de que, olha, de fato, em última instância, em último caso, aí sim é só Deus. Mas na verdade, sempre é Deus. Quando não é só Deus? Desculpe-me, quando deixou de ser somente Deus? Mas revela a nossa mentalidade. A mentalidade de Jonas, que só ora quando realmente não tem mais jeito, tem que orar. Deixa eu me perguntar para você. O que precisa acontecer com você para que você comece a orar? Será que você precisa passar por essa experiência de Jonas, de uma quase morte que Jonas passou,
para que você comece a desenvolver realmente, de fato, uma vida de oração? O A.C. Dixon, ele diz uma frase bem interessante, olha o que ele fala: quando dependemos de organizações, nós recebemos o que as organizações podem fazer. Quando dependemos da educação, nós recebemos o que a educação pode fazer. Quando dependemos do homem, nós recebemos o que o homem pode fazer. Mas quando dependemos da oração, recebemos o que Deus pode fazer. E o que nós aprendemos logo de cara nesse versículo 1 do capítulo 2 a ideia é a seguinte: não espere uma tragédia acontecer na sua vida para que você tenha que começar a orar. Uma vida de oração, ela demonstra que você vive uma vida onde você não só crê na existência de Deus, mas que você depende da existência de Deus. Se você quer dar um desafio, comece a estudar sobre a vida de oração de Jesus. Estude sobre isso. Se possível, comece a ler os evangelhos ou reler os evangelhos com essa ótica, procurando os momentos, a quantidade, quanto tempo Jesus orou, e vai ser um bom indicativo para mim e para você, do quanto nós oramos pouco ou quase nada, e do quanto nós deveríamos de fato orar. Porque Jesus, perfeito, perfeitamente santo, em plena comunhão e intimidade com o Pai, é impressionante o quanto ele viveu o tempo todo uma vida real de oração. Aprenda com Jesus, aprenda com os evangelhos. Então a primeira lição que a gente aprende nessa história de Jonas aqui, a primeira informação que nós temos, é que Jonas ele não ora até o momento que ele se vê obrigado a orar, e isso é muito sério. Mas a segunda lição do capítulo 2, na sequência do texto, é a seguinte, uma lição preciosa, é de que Deus ouve a oração daqueles que estão distantes. Vou repetir. Deus ouve a oração daqueles que estão distantes. Quando nós olhamos para o capítulo 2, a gente leu ele todo, tá bom? Preste bem atenção. Fica muito claro que a gente está lendo um salmo. A semelhança do capítulo 2 com os salmos é algo assim impressionante. Se você tem um pouco de contato com a Bíblia, a impressão que dá é que nós estamos lendo um salmo davídico, um salmo lá dos livros de salmos, porque tem muita semelhança. Você vê aqui um salmo de livramento, a gente vê aqui um salmo onde há um pedido de socorro, uma descrição do problema que o escritor está passando, depois a gente vê um relato de como Deus o livrou, e esse salmo termina aqui da forma como Deus agiu, e termina com agradecimentos e votos a Deus. E o que é importante você saber é que essa oração Jonas escreveu depois, óbvio. Ele não estava lá na barriga do peixe com um caderninho escrevendo aquilo ali, ele escreveu depois. E quando ele escreveu esse relato, ele propositalmente faz de forma poética, até para que os seus leitores primeiros, que eram o seu próprio povo, o povo judeu, conseguissem compreender e captar muito bem o que Jonas passou nesse momento. E nesse verso 2, está aqui o verso 2, ótimo. Se você olhar para o verso 2, você vai ver que ele faz um resumo de todo o capítulo. É uma espécie de síntese de toda a sua oração. Ela pode ser resumida nesse segundo verso, no verso 2. Jonas clamando em meio ao sofrimento e Deus ouvindo o seu clamor. Do verso 3 ao 7 vai dar mais detalhes então sobre o que ele passou, sobre o que passou na sua mente e coração, e ele conclui então no verso 8 até o verso 10. Mas no verso 2 há esse pequeno resumo, e de maneira assim muito bela ele escreve no hebraico, ele escreve até de uma maneira, ele escreve repetido esse verso 2, ele repete os conceitos, a gente chama isso de paralelismo. Pode ver, ó, ele fala, melhor olhar aqui porque lá em cima está difícil. Ele fala, em meu desespero, isso no verso 2, e logo em seguida ele fala do ventre da morte, percebe? É a mesma ideia. Ele diz, clamei ao Senhor, e logo em seguida ele diz, gritei por socorro. Ele repete a mesma ideia, clamei ao Senhor, gritei por socorro, e ele me respondeu, e a pá de baixo, e ouviste o meu clamor. Ele faz essa repetição proposital, porque ele quer enfatizar esse resumo da sua oração. E qual que é o resumo?
Deus ouve a oração mesmo daqueles que estão distantes. Jonas era um cara zoado, você sabe disso. Talvez como eu e como você. Jonas tem a loucura de querer fugir de Deus, é insano, mas é o que ele faz no capítulo 1. Certo? Muito doido, coração obstinado, uma desobediência louca, a gente viu isso há 2 semanas atrás. Esse é o retrato de Jonas. Esse cara de fato está longe de Deus, e ele está cego. Ele não consegue perceber que ele é tão pecador quanto o povo que ele tinha que pregar e alcançar. Ele não consegue perceber que ele está tão distante e perdido quanto os ninivitas. Mas então ele ora. E o que Deus faz? Deus ouve a sua oração. Galera, isso é lindo demais. Deus ouve a oração daqueles que estão distantes. Você pode estar na igreja todos os domingos. Você pode ser membro de uma igreja cristã, mas ainda assim você pode estar vivendo quilômetros de distância de Deus. Saiba disso. Os fariseus eram uma prova disso. Jonas é uma prova disso. Você pode ser um profeta, você pode ser um pastor, você pode ser um missionário, você pode ser alguém que tem anos de caminhada numa igreja, você pode ser um presbítero, um diácono, uma liderança, você pode ser o que for, mas ainda assim você pode estar com o teu coração completamente distante do Senhor. Você pode ser alguém extremamente certinho, que procura fazer tudo certo e confia nessa vida tua correta para a tua salvação. É fácil encontrar gente que procura viver da maneira mais correta possível e que ela tenta usar isso para se aproximar de Deus. Isso é religiosidade, isso não acontece. Isso mostra que você está distante do Senhor. Ou você pode ser alguém oposto. Alguém completamente perdido e distante de Deus. Talvez você pode ser alguém que está aqui hoje sentado e veio meio que obrigado, ou veio porque, sei lá, aceitou um desafio, convite de alguém, está aqui, e você sabe que você está distante de Deus daquela maneira pior possível. Talvez você pode estar vivendo de maneira devassa, viciado em sexo ou em drogas. Talvez você pode ser alguém que não consegue ficar uma semana sem conseguir ver pornografia, corrupto. Talvez você pode ser alguém que tem uma ética dúbia. Não importa. O que essa passagem está nos ensinando é que se você orar, que se você clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir. Sabe por quê? Porque Jonas é a prova de que Deus ouve a oração mesmo daqueles que estão longe dele. Esse é o caso de Jonas, esse pode ser o teu caso. Deus ouve a oração mesmo daqueles que estão completamente distantes da sua presença. Quando eu penso nisso, eu não consigo deixar de pensar numa história que Jesus contou lá de Lucas capítulo 15. É uma história famosa, que nós conhecemos como a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. E embora a história conta a história de 2 filhos, e os 2 estão perdidos, mas isso é uma história para outro dia, para uma outra pregação. É interessante que o filho mais novo, ele abandona o pai, ele pega a sua herança, e ele comete uma atrocidade, porque o pegar a herança de um pai vivo, naqueles tempos, era desejar a morte do pai, era uma rejeição completa do pai, mas ele faz isso, ele não se importa com o pai, e ele vai para uma terra distante, e lá ele gasta o seu dinheiro da pior forma possível. Ele gasta com prostitutas, ele gasta com sexo, ele gasta com jogos, com coisas que destroem vidas. Ele se cerca de falsos amigos que só o afastam cada vez mais do pai, até ele se ver no fundo do poço. Não é essa a história? E ele pede tudo, e ele vai trabalhar com os porcos, ele não tem nem o que comer, tem que comer as próprias comidas dos porcos, e ali ele se arrepende, e ali ele faz uma oração, ou melhor, ele treina uma oração. E quando ele decide voltar para o pai, você sabe o que acontece. Ele nem viu o pai, ele estava ainda longe, mas ainda longe o pai o viu e correu em sua direção, e o abraçou, e o beijou, e o perdoou, e o restaurou, e o trouxe de novo para perto. Esse é o amor do nosso Deus, essa é a história do amor do nosso Deus. Há sempre um caminho de volta para Deus, mesmo nos caminhos mais escuros do pecado. Saibam disso.
Eu quero que você saiba disso. Há sempre um caminho de volta para Deus, mesmo nos caminhos mais escuros do pecado. Na loucura de Jonas, na obstinação do pecado de Jonas, ele clamou a Deus. E quando ele clamou, Deus ouviu a sua oração. Essa é a segunda verdade que a gente aprende. Deus ouve a oração daqueles que estão distantes. E do verso 3 ao 7, Jonas vai descrever a aflição pelo qual ele passou. E aqui foi legal estudar essa parte, porque eu tinha a impressão, eu sempre tive essa impressão de Jonas. Aliás, uma coisa muito legal de estudar os livros da Bíblia é que se você às vezes é ambientado com esses livros, você vai redescobrindo muita coisa que não está no texto, ou outras coisas que estavam, você nunca percebeu. É muito legal isso, né? Desconstruindo algumas coisas, construindo outras coisas novas. E a minha impressão nesse capítulo é que Jonas estava aflito, e boa parte do capítulo 2, ele falando da experiência dentro do peixe. Não sei se você tinha essa impressão também, mas eu sempre tive. Mas estudando o capítulo 2, a gente percebe que não. A descrição da sua oração e da sua aflição não era dele dentro do peixe, mas era fora. Na experiência dele quase se afogando. Do 3 ao 7, ele relata essa experiência, tá bom? Mas não de dentro da barriga. Ele estava dentro, óbvio, mas o que de fato o preocupou, o que de fato o afligiu, era o fato de ele estar fora, se afogando. E à medida que ele faz isso, do 3 ao 7, por meio das suas palavras, por meio da sua poesia, ele revela sobre quem é Deus, e ele revela sobre a sua situação. E isso vai nos levar ao terceiro ensinamento dessa passagem. Preste atenção. A restauração na vida de alguém, a restauração na sua vida, ela se inicia quando você compreende quem você é e quando você compreende quem Deus é. Você só pode ser restaurado, preste atenção, do seu desvio, da sua distância de Deus, quando você tem um senso completo do seu pecado e um senso completo da divindade de Deus. Olhe comigo, volta para o texto bíblico aí. Olha a partir do verso 3. A partir do verso 3, Jonas revela a situação desesperadora que ele estava. Tá? Já no verso 2, na verdade, a palavra que ele usa quando ele diz, no verso 2, quando ele diz, das profundezas gritei por socorro, essa palavrinha aqui que ele usa no verso 2, tá? No ventre da morte, é a palavrinha Sheol, no hebraico, que é uma referência à sepultura, que é uma referência ao lugar dos mortos. Alguns traduzem até mesmo como inferno. Ou seja, a aflição é tão grande, a palavra é tão pesada, que ele quer mostrar de maneira poética, mas muito forte, essa tragédia que ele está passando naquele momento. Aliás, abre um parênteses interessante. Muitos teólogos, estudiosos da Bíblia, acham que Jonas de fato morreu. Loucura, eu descobri essa semana, nunca tinha ouvido sobre isso, mas alguns estudiosos acham que pela linguagem que ele usa, que Jonas morreu, ele se afogou, o peixe engoliu lá só o corpo, o cadáver de Jonas, e ele ficou 3 dias morto, e Deus ressuscitou Jonas, e depois o peixe cuspiu. E eles chegam a essa conclusão por causa da linguagem pesada que é utilizada aqui, de uma experiência, literalmente uma experiência de morte. E embora seja possível, não é minha posição, embora possa até fazer sentido na interpretação do texto, o que é mais comum, as interpretações mais comuns é pensar que ele estava apenas descrevendo a aflição e de uma forma poética e dramática, tá bom? Mas preste atenção agora que é importante. Ele descreve quem ele é, ou melhor, sobre o que ele está passando e sobre quem é Deus. Quem Jonas é e o que ele está passando? Olha o que ele diz, no verso 2, ele é alguém desesperado. No verso 4, ele é alguém que mereceu a expulsão da presença de Deus. Vai acompanhando, está aqui em cima, verso 4. Ele é alguém que foi expulso da presença, e ele fala numa sensação de que merecia ser expulso da presença de Deus. É alguém merecedor, ou melhor, alguém não merecedor de estar na presença de Deus. No verso 4, ele até mesmo questiona o seu próprio futuro. Aqui, embora a Nivei não botou uma pergunta, as mais traduções botam uma pergunta: será que eu verei o tempo do Senhor novamente?
uma referência, será que eu estarei na presença de Deus novamente? No verso 6, página seguinte, ele é alguém que tem a sensação de que está sendo completamente aprisionado por todo esse contexto. Ou seja, em todos esses versos nós vemos alguém desesperado. Alguém que tentou fugir de Deus, mas não deu certo. Alguém que tentou fazer o que bem queria com a sua própria vida, mas que mais cedo ou mais tarde se encontrou nessa situação desesperadora. Jonas, em sua oração, revela muito sobre quem ele é e sobre o que ele está passando. Mas não só isso. Ele revela nessa oração também sobre quem Deus é. Em primeiro lugar, no início da sua oração, a gente percebe que Deus é um Deus que está sempre presente, ouvindo. Porque como a gente viu já no ponto anterior, no verso 2, Jonas clama e Deus ouve. Mas Deus não está somente presente e ouvindo, Ele está também agindo. No verso 3, é interessante quando você olha o verso 3, porque Jonas fala o seguinte: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Opa, peraí, quem é que jogou Jonas no mar? No capítulo 1, está muito claro que são os marinheiros que se reúnem, mesmo não querendo, pegam e jogam Jonas no mar. Mas aqui no capítulo 2, Deus atribui isso ao próprio Deus. Jonas está dizendo que Deus estava agindo até mesmo nas ações dos marinheiros. Deus estava ativamente, diretamente trabalhando, ainda que silenciosamente em alguns momentos, em outros de maneira muito estrondosa, mas Deus estava agindo e trabalhando para que a vontade dele fosse feita. No verso 2, no verso 3, nós percebemos um Deus que não só ouve, mas um Deus também que age, que está agindo. Mas não só isso. No verso 6 e no verso 9, a gente é apresentado a um Deus que ouve, que age e que salva. No verso 6, Jonas afirma: eu cheguei o mais fundo dos fundamentos, eu estava aprisionado, mas olha o que ele diz no verso 6: mas tu trouxeste a minha vida de volta à sepultura, ó Senhor e meu Deus. E no verso 9 ele afirma: a salvação vem do Senhor. Jonas, ele afirma e reconhece que o próprio Deus o salvou. Na verdade, Jonas precisou ser salvo para compreender que ele precisava pregar sobre salvação. Você consegue perceber o que acontece então nesses versos? Jonas reconhece a sua condição, a sua terrível condição, mas ao mesmo tempo ele reconhece a grandeza de Deus. E a restauração de Jonas, ela começa quando ele compreende essas duas coisas. Pessoal, preste atenção. Se você apenas reconhece o seu pecado, se você apenas reconhece a situação caótica que você está, isso só vai te tornar ainda mais um desesperado. Percebe? Se você apenas reconhece o caos que você está, isso só fará de você um cara ainda mais desesperado. Por outro lado, se você reconhece a existência de Deus, até mesmo a grandeza de Deus, mas não reconhece o seu pecado, não reconhece a situação que você está sem Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai acreditar que você não precisa desse Deus. Mas quando você reconhece a gravidade do seu pecado e ao mesmo tempo você reconhece a graciosidade e a grandiosidade de Deus, é dessa forma que você começa a experimentar a transformadora salvação que vem de Deus. E o que acontece nessa passagem? Jonas está sendo transformado. Eu falei, pessoal, hoje no ponto de partida de manhã, falamos sobre queda e falamos sobre redenção. E é interessante que antes de falar sobre redenção, sobre o evangelho, sobre a boa notícia, nós precisamos falar sobre a má notícia. As pessoas precisam saber quem elas são. Elas precisam saber que elas precisam de um Salvador.
Porque se eu chego direto e apresento um Salvador, ela vai falar assim, mas para que eu preciso de um Salvador? É o que acontece com Jonas. Ele não só sabe quem Deus é, mas ele sabe aonde ele está e quem ele é. E quando você combina essas duas coisas, Deus começa a te transformar. E a pergunta final, a pergunta que eu me faço para esse texto, eu quero terminar, é a seguinte: será que Jonas se arrependeu? E aí? Será que Jonas está se arrependendo? Será que realmente Deus está conseguindo tratar a fundo o coração desse religioso perdido? E eu creio que a resposta é sim e não. Sim, porque Jonas está num processo difícil de arrependimento, ainda que não seja totalmente, ainda que não seja de maneira completa. Eu penso que ele está num processo porque, ainda que ele faz uma bela oração, nós não vemos aqui nessa passagem Jonas confessando claramente o seu pecado. Sim, a gente percebe que vê ele mudando. A gente percebe ele dizendo: Senhor, eu vou cumprir com a tua ordem. Senhor, pode me devolver lá que eu vou obedecer dessa vez. Mas a gente não vê e não percebe ele confessando os seus pecados. Ainda que no verso 8 e verso 9, ele afirma: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. E a gente para e pensa: mas Jonas, você desprezava a misericórdia de Deus? Será que você é esse cara que acreditava em ídolos inúteis? Eu não sei se é uma confissão, mas o que a gente percebe é que Jonas está no processo de arrependimento, ainda que não seja um arrependimento perfeito. Até porque nós vamos ver, eu espero que você esteja aqui, lá no capítulo 4, Deus vai tratar muitas coisas com Jonas ainda no coração de Jonas. Mas o que eu vejo nessa história, e vai ser o último ponto, é que Jonas precisou ser alvo da misericórdia de Deus, para que ele reconhecesse que Nínive poderia também ser alvo da misericórdia de Deus. Conseguiu compreender isso? Jonas precisou ser salvo por Deus. Jonas precisou ser alvo da misericórdia de Deus, para que ele conseguisse entender que Nínive também poderia e deveria ser alvo da misericórdia de Deus. A gente pode relacionar esse texto ao evangelismo, por exemplo. Porque evangelismo nada mais é do que você estar maravilhado com o evangelho, e quando você é lembrado do que Deus fez por você, quando você é lembrado de como Deus teve misericórdia de você, você é lembrado que Deus pode também ter misericórdia de qualquer outra pessoa, dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus familiares. Spurgeon diz certa vez que evangelismo é quando um mendigo conta ao outro mendigo aonde ele pode encontrar pão. Sabe o que Deus está fazendo com Jonas aqui no capítulo 2? Deus está fazendo Jonas entender que ele é um mendigo, fazendo Jonas entender que ele é esse cara que precisa também da graça de Deus. E quando ele compreende isso, ele entende então que ele deve ir e pregar para os ninivitas, porque eles também merecem receber a graça e a misericórdia de Deus. Se no capítulo 1 Jonas achava que os ninivitas não mereciam a misericórdia, no capítulo 2 então Jonas é objeto dessa graça, e Deus trata o coração do Jonas. E é interessante que no final, no versículo 10, Deus dá ordem ao peixe e ele vomita Jonas em terra firme, não em Nínive, provavelmente no mesmo lugar onde Jonas embarcou para fugir. Deus bota ele lá, para que ele então agora pudesse ter a oportunidade de cumprir com a palavra de Deus e ir até o povo de Nínive, que nós veremos isso na semana que vem. Então nós aprendemos nesse texto sobre oração. Ao ler Jonas 2, a gente se pergunta: será que eu tenho orado? Será que vai precisar acontecer algo comigo para que eu comece a orar? Será que precisa acontecer algo em minha vida para que eu passe realmente a depender de Deus e a buscar a Deus? Em segundo lugar, a gente aprende que Deus ouve a oração daqueles que estão distantes. Ore, busque a Deus, se arrependa dos seus pecados, compreenda que Deus deu um grande passo em sua direção por meio de Jesus. Não importa o quão longe você está, ore, busque a Deus.
Nosso Deus é um expert em ouvir orações daqueles que estão distantes. Ele escuta muito bem. Em terceiro lugar, a restauração na vida de alguém, ela começa nessa dupla compreensão de quem você é e de quem Deus é. E quando você sabe quem você é e quem Deus é dessa forma que o Evangelho começa a transformar a sua vida. Meu desejo, a minha oração, é que esse capítulo, esse estudo, possa ser usado por Deus para falar ao teu coração naquilo que Deus quer falar e te ensinar, e te transformar naquilo que Deus quer te transformar nessa noite. Baixa a cabeça e fecha teus olhos. Ora ao Senhor, fale com o nosso Deus. Talvez pode ser um bom momento nesse instante para você pedir perdão a Deus pela sua vida de oração. Talvez seja um bom momento para você falar: Senhor, que bom que tem a história de Jonas para me alertar de que algo não precisa acontecer em minha vida para que eu comece de fato a orar, buscar e depender do Senhor. Fale com Deus nesse instante. Peça para que Ele te ensine a orar. Peça para que Ele dê paixão pela oração. Peça para que Ele te dê vontade, desejo em falar com Ele, em depender dEle, em se relacionar com Ele. Talvez você até hoje não orava porque você se achava distante demais de Deus. Talvez você achava, até hoje, que você não é digno de ter Deus ouvindo a sua oração. Você está aprendendo com Jonas essa noite que não importa onde você está, Deus te ouve. E que se você clamar, Ele vai te ouvir. Se você clamar, Ele vai te ouvir. Talvez você está fugindo de Deus. E tal qual uma criança foge de um adulto num pega-pega, brincando, aterrorizado e fugindo. Em algum momento o adulto ele percebe o movimento, ele vai para o outro lado. É aquela criança que antes corria, ela dá de frente daquela pessoa com a qual ela corria, e ela é encontrada pelos abraços daquele adulto que antes a aterrorizava. E aquela criança percebe que é um abraço muito gostoso daquele que antes causava terror. Talvez essa vai ser a experiência sua com Deus. Você está correndo, fugindo do Senhor. E hoje talvez você vai perceber que há seus braços de amor prontos para te receber, para te perdoar, para te restaurar. E isso começa quando você percebe quem você é, quem Deus é e o que Ele fez por você. Deus nos ama. Ele se entregou por nós, por meio do sacrifício perfeito do seu Filho, Cristo Jesus. Crê em Jesus, confessa os teus pecados, entrega a sua vida a Cristo, confessa Ele como teu Salvador. Ele vai te transformar. Senhor, fala ao nosso coração, por favor. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua voz, nós precisamos da Tua orientação. Fale conosco, Senhor, por favor. Nos ensina a orar, nos perdoa pela negligência nessa área. Obrigado, Deus, porque até mesmo em Tua graça, às vezes, Deus, não precisa acontecer algo sério em nossas vidas, a gente pode aprender com o exemplo de outros, mas às vezes também, Deus, o Senhor permite que aconteça algo trágico, difícil, ainda assim, Deus, é graça do Senhor. Nos ensine a orar, nos ensine a depender de Ti. Nos ensine, Senhor, a buscar o Senhor ainda que distantes. Que essa busca a Ti, Deus, a gente saiba que o Senhor está pronto para nos resgatar, para nos purificar, nos transformar. Ó Senhor, nos faz ter misericórdia com aqueles que precisam da Tua graça, do Teu amor. Nos impacta com o Evangelho de Jesus e para que esse impacto nos faça de fato pregar e evangelizar mais.